bom dia, amados. Bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós estamos fazendo a gravação offline, não conseguimos fazer a reunião Zoom ao vivo, e por problemas técnicos aí. Então, vamos fazer isso aqui para a gente não perder a semana, né? Nós temos muitas pessoas que assistem ao vídeo durante a semana, então nós vamos fazer a gravação de Romanos 9 offline, infelizmente. Senhor, nós te agradecemos, porque nós sabemos que tu estás sempre, sempre ao nosso lado e sempre no controle de todas as coisas, Deus. Sabemos, Deus, que tu tens um propósito por fazer assim, talvez deu um pouquinho mais tempo de explicação desse capítulo tão crucial do livro poderoso de Romanos. Pai, nós queremos verdadeiramente declarar que tu és, Deus, tu és o grande Deus todo-poderoso, nada foge ao teu controle. Contamos com a participação do teu Espírito Santo aqui. Vem Espírito com poder, vem Espírito com liberdade, vem abrir os nossos olhos espirituais, vem falar ao nosso coração nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bem-vindos, amados. Como nós falamos, né? Vamos fazer o Romanos 9. É muito importante que você tenha acompanhado o estudo de Romanos de 1 a 8, né? E por quê? Porque 9, 10 e 11, né? Esse trechinho da carta de Romanos que nós vamos começar hoje, é um trecho muito discutido da carta de Paulo. Então, nós temos que ter todos os princípios que ele colocou em lugar, que ele já posicionou dos capítulos 1 a 8, para poder compreender isso aqui. E hoje eu vou estar, não estranha a leitura, eu vou estar lendo a partir da versão de tradução de N.T. Wright. Ele tem uma tradução contemporânea, N.T. Wright, é o autor desse livro que nós usamos muito, né? Paulo para Todos, e ele tem uma versão que ele chama de versão contemporânea, que está aqui no livro, então nós vamos estar lendo, né? Ele sempre tem um trechinho da tradução dele antes dos comentários. Nós vamos estar lendo porque realça, de alguma forma, os comentários dele, que são muito procedentes. O que você vai notar, se você está acompanhando aqui, é que há uma grande mudança de tom, vamos dizer assim, do capítulo 8 para o capítulo 9. Então, nesse momento, eu gostaria de ressaltar, relembrar, né, algumas coisas que nós vimos no capítulo 8, para você perceber a mudança, não é? Para o capítulo 9. Logo no início você vai perceber isso. Então, só relembrando, no capítulo 8, né, Romanos 8, nós vimos logo no início, né, ali nos versículos 5 e 6, uma contraposição da carne e espírito, que é da carne, quem é segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne, quem é do Espírito, quem segue o Espírito, inclina-se para as coisas do Espírito. É só natural. E aí, a inclinação da carne é a morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz, né? E aí, nós percebemos que Paulo, apesar de não ter o vocabulário, né, ele lançou a noção de trindade. Nós vimos que ele falou muito claramente a respeito do Espírito de Deus, versículo 9, ele falou sobre o Espírito de Cristo, depois ele falou no versículo 11 sobre o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, né? O Espírito Santo. E aí, prosseguindo, né? No versículo 15, ele ressalta uma coisa que é primordial para os cristãos entenderem, que é a noção de filiação. Nós, com a salvação, recebemos a filiação. Nós agora somos herdeiros de Deus, né? Co-herdeiros com Cristo. Então, lá no versículo 15, nós vimos a expressão o Espírito
Santo, né, que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. E aí, mais para frente, né, nos versículos 18 a 25, há uma visão panorâmica do plano de Deus, uma coisa incrível, maravilhosa, que vocês não podem deixar de ler, do plano de salvação, né? E depois temos alguns trechos que são muito conhecidos, embora que eles ficam fora de contexto quando nós saímos citando eles assim, porque são promessas que nós gostamos de declarar, mas elas ganham grande sentido quando estão contextualizadas aí em Romanos 8, né? Então, por exemplo, no versículo 28, nós temos um versículo muito conhecido, né, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo, né? E eles citam uma série de possibilidades ali, mas nada, e no fim ele diz assim, nada, nada, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele termina assim o capítulo 8, só que agora ele começa o capítulo 9 com uma depressão aí, né? E aí nós vamos, como eu falei, ler a partir da versão contemporânea de N.T. Wright, esse cara daqui, tá? Ele diz assim nos versículos 9, né, do capítulo 9, de 1 a 3. Estou falando a verdade no Messias e não mentindo. Tenho minha consciência por testemunha, no Espírito Santo, de que sinto profunda tristeza e uma infindável angústia em meu coração. De minha própria parte, sinto-me meio inclinado a orar para ser amaldiçoado e separado do Messias em favor de minha própria família, meus parentes, segundo o sangue e a carne. Gente, parece que isso aqui é a continuação daquele trecho que diz: nada nos separará do amor de Deus. Não parece, né? Então, a gente vê que Paulo, ele diz assim, eu estou falando a verdade, mas eu sinto uma profunda tristeza, uma constante angústia. Nessa versão aqui do N.T. Wright, ele diz uma infindável angústia no meu coração. E sabe por quê? Porque Paulo, ele estava numa situação muito inusitada, minha gente. Ele sabia que Jesus era o Messias enviado, o Messias prometido no Antigo Testamento, porque ele usava as Escrituras para mostrar. Mas os compatriotas, que ele chama aqui de parentes segundo o sangue e a carne, eles não entendiam isso. Então, Paulo ficava triste. E aí, ele faz essa afirmação no versículo 3, que lembra alguma coisa. O que você lembra quando você lê alguma coisa assim, de minha própria parte, sinto-me inclinado a orar para ser amaldiçoado e separado do Messias, que ele está anunciando, em favor da minha própria família. E aí, se você pensar, isso foi algo como Moisés falou lá atrás em Êxodo, né? Êxodo 32, 32. Moisés diz assim, mas agora eu te rogo, ele falando com Deus, né? Perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. O mesmo sentimento que Moisés tinha com relação àquela família de Israel, agora Paulo demonstra pela família, né, de sangue desses homens que estão aqui, os judeus, no caso, né, que estão perdidos, sem entendimento de que Jesus é aquele Messias que tinha sido prometido e que acabou de ser enviado. E aí, a gente vai para os versículos 4 e 5. Eles são israelitas, a filiação, a glória, as alianças, a concessão da lei, a adoração e as promessas. Tudo pertence a eles. Os patriarcas são seus ancestrais e, a partir deles,
segundo a carne, que veio o Messias, que é Deus sobre todos, bendito para sempre. Amém. O que é que Paulo está fazendo aqui nesses versículos 4 e 5? Ele está dizendo quantas vantagens, quantas bênçãos Deus derramou sobre esses homens, né, escolhidos, o povo escolhido. Vê o que ele lista aqui. Ele lista a filiação, porque agora, lembra, esses homens são filhos, né? Eles foram adotados por adoção. Deles é a glória. Lembra da nuvem? A nuvem que vinha, né, protegê-los do sol durante a caminhada no deserto, né? Eles viam a glória de Deus quando saía aquela fumaça no monte, eles enxergavam a glória de Deus, né? Que mais? As alianças, Deus fez tantas alianças, Deus fez aliança com Abraão, depois renovou a aliança dele com Davi, Deus fez alianças com esse povo, né? E os outros não, comparando agora, né, os hebreus e os judeus com as outras nações. Eles eram separados. Além das alianças, a concessão da lei. A quem foi dada a lei, minha gente? A quem foi dada a lei? A lei foi dada nas tábuas, lembra? Nas mãos de Moisés para aquele povo. Deus estava governando aquele povo escolhido por ele. A adoração, por quê? Porque eles tinham, veja, Deus designou um lugar, né? Uma arca da aliança que representava a presença deles diante de quem eles deviam adorar. A adoração era um chamado daquele povo. Depois ele instituiu o templo onde eles deviam adorar, né? E Davi foi inspirado para juntar recursos para aquilo, e depois foi construído por seu filho Salomão, porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Gente, esse Deus criou uma relação pessoal, íntima, com esse povo que ele escolheu. E as promessas, né? A própria promessa do Messias, né? Vocês serão meu povo. E Davi, o trono de Davi nunca deixará de existir, né? A promessa de resgate, de vida eterna, enfim, tudo pertencia a eles, né? Os patriarcas, eles eram o único povo que tinha designado, né, Abraão, Isaac, Jacó, aqueles homens que eram a linhagem de Cristo. E a partir deles, segundo a carne, exatamente, veio o Messias, né? Veja quantos privilégios esses homens tiveram. E aí chega a pergunta, né? A palavra de Deus falhou? Será que a palavra de Deus falhou? Aí vamos ler agora a partir do versículo 6. No entanto, não pode ser o caso de a palavra de Deus ter falhado. Nem todos os que são de Israel, notem bem, são Israel de fato. Nem é o caso de todo o povo ser considerado descendência de Abraão. Não. Em Isaque será contada sua descendência. Vocês estão percebendo aqui que nesses versículos 6 e 7, na versão de N.T. Wright, né? A gente está vendo claramente que Deus definiu o povo escolhido de uma forma não genealógica, não ligada ao sangue. Primeiro que não eram todos os descendentes de Abraão, mas eram aqueles descendentes, né, ali da linhagem do seu neto escolhido, né? Lembra? Era Abraão, Isaac e Jacó. Então, a descendência era de Jacó. Lembra que o nome de Jacó foi trocado para Israel. Então, não era todo descendente de Abraão. Eram os descendentes de Jacó. E ainda tem mais. A gente já estudou isso aqui no livro de Romanos antes. Não só tinham que ser a descendência, mas dentro desse povo, eles tinham que ter a mesma
fé de Israel, a mesma fé de Jacó, a mesma fé de Abraão. Isso era o que designava esse povo escolhido, e aí a questão de ser judeu ou não ser judeu era assim, definitivamente outra coisa, porque já no Antigo Testamento Deus declarava que haveria, e nós vamos ver daqui para o fim do capítulo 9, essa mistura, né, do povo judeu e dos chamados gentios, né, dos não escolhidos, vamos dizer, mas que eram escolhidos pela fé de Abraão. Eita, vamos correr aqui. Versículos 8. Cadê? Sim, aí isso aqui tem um nome, né? Eu gostaria de ressaltar aqui o nome de antes, Isaque, filho de Abraão, né? Apesar de não ser o primogênito, ele era chamado filho da promessa. E o outro, Ismael, aquele que foi gerado, mas não a partir de Sara, né? Ele foi gerado pela escrava, pela serva, como um jeito de ajudar Deus a realizar o seu intento, né? Aquele era chamado filho da carne. Isso faz toda a diferença na história, né? Então, todo mundo sabia e aceitava, né, que a descendência de Ismael não fazia parte do povo escolhido, embora fosse descendência de Abraão, né? Então, a gente já vê que aqui há alguma coisa assim, eu escolho que parte do desígnio de Deus eu aceito, que parte eu não aceito. Enfim, tem alguma coisa que ajuda, né, vamos dizer assim, as pessoas a aceitarem, ajudava aquele povo a aceitar a diferenciação entre a descendência de Ismael e a descendência de Isaque. Mas que falar aí de Esaú e Jacó? Agora pega. Porque Esaú e Jacó não somente eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, eles eram gêmeos. Esaú e Jacó eram gêmeos. Eles saíram do mesmo ventre, na mesma hora, praticamente, né? Minutos de diferença, e Esaú era o primogênito. E aqui tem um grande ponto de discussão, e é muito importante que a gente esteja ligado nisso, né? Vamos continuar lendo aqui, deixa eu pegar esses versículos agora, começando no versículo 8. Isso quer dizer que não são os segundo a carne e o sangue que são filhos de Deus. Antes, os filhos da promessa é que são considerados a descendência. É isso que declara a promessa. Vejam só, por este tempo retornarei e Sara dará à luz um filho. Lembra quando Deus falou isso? E isso não é tudo. Versículo 10. O mesmo aconteceu quando Rebeca concebeu filhos de um só homem, nosso antepassado Isaque. Antes que nascessem e pudessem ter feito algo de bom ou de ruim, de modo que aquilo que Deus planejou em termos de sua própria escolha viesse a ocorrer, não devido a obras, mas por causa daquele que chama. Foi dito a ela, no caso, a mãe, né? O mais velho servirá ao mais novo. Como diz a Bíblia, amei Jacó, porém rejeitei Esaú. Gente, muita coisa aqui para se falar. Primeiro, né? Como eu falei, os dois saíram do mesmo ventre, só que Esaú era o primogênito. Só que acontece o seguinte, tem uma coisa muito importante que a gente precisa guardar, e Deus, ele faz questão, né, de colocar isso. Vocês lembram, Davi não era primogênito. Deus escolheu Davi. Deus escolheu Davi. Da mesma forma, Deus escolheu Jacó. Foi porque ele era bonzinho? Deus escolheu Jacó porque ele era bem comportado. Gente, o nome de Jacó significa enganador. Tem dois sentidos, né? Um é que nasceu agarrado lá no calcanhar do Esaú, que é outra história, não vamos entrar aqui, mas
um dos sentidos do nome de Jacó é enganador. E a gente sabe como ele recebeu a bênção do pai, né? Se fazendo passar por Esaú, porque o pai tinha preferência pelo mais velho, por Esaú, né? Ele gostava de comer do fruto da caça de Esaú. E aí, o que eu quero dizer aqui, ressaltar a coisa importante, é que Deus escolheu Jacó antes que Esaú ou Jacó fizesse qualquer coisa. Foi no ventre da mãe. Então, não foi fruto de ações. Não foi o que eles fizeram que fez, Deus, você é bonzinho, né? Esaú não é tão bonzinho assim, Jacó é bonzinho, então bem comportado, então eu vou dar preferência a Jacó. Não. Deus é soberano e Deus escolheu Jacó. Já do ventre da mãe, ele já anunciou para aquela mãe que o mais velho serviria ao mais novo, tá? E esse é um ponto que divide, né, a partidos dentro do cristianismo, onde as pessoas não concordam com a justiça que Deus está praticando aqui. Gente, se o Deus fosse praticar a justiça do jeito que nós vemos a justiça, a gente estava tudo atolado. A gente não só não ia ter opinião, como a gente não ia ter vida. A gente não ia ter vida, porque Deus é bondoso, é misericordioso, e Ele vai muito além do que nós achamos certo e errado. Amém? Então, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né? A respeito de... Sim, uma coisa bem importante, eu tenho algumas anotações e eu não gostaria de escapulir aqui para vocês, né? No versículo 13, Deus diz assim, como diz a Bíblia, amei Jacó, porém rejeitei Esaú, né? Mas essa palavra que é usada aí para rejeitei Esaú, ela ocorre outras vezes na Bíblia e muitas vezes ela tem a conotação de amei menos, né? Não é que eu deixei de amar, Deus deixou de amar Esaú, mas significa que eu amei menos a Esaú. Então, para não dizer assim, porque é muito chocante, né? Essa palavra, eu rejeitei Esaú, né? Mas, embora que, minha gente, se você pensar, né, a respeito disso, eu vou ler antes alguns um trecho, né, de Gênesis 25, de 33, versículos 20, 33 e 34. Veja bem, Jacó, porém, está lá em Gênesis agora, tá? Gênesis 25. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então, ele, agora tratando de Esaú, fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Gente, se você pensar em ações, Esaú fez uma coisa muito pior do que enganar alguém. Esaú trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Literalmente um prato de lentilha. Veja que desonra a uma honra que ele teria diante de Deus. Vocês percebem? Antes dele fazer qualquer coisa, Deus já disse, eu escolhi Jacó para fazer isso. Mesmo sendo enganador, mas ele quis, lembra da briga que ele teve lá? Deus depois trocou o nome dele de Jacó para Israel, quando ele ficou lutando com o anjo, dizendo, eu só lhe salto se você me abençoar, enquanto Jacó queria muito, imperfeito, queria muito a Deus, Esaú vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. Não sou eu que vou julgar, mas eu vou dizer, viu? Deus tem lá as suas balanças e ele sabe tudo mais. Vamos para frente agora, versículo 14. Portanto, o que diremos? Será que Deus é injusto? Certamente que não. Ele diz a Moisés, notem bem, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia
e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, então, não depende da vontade humana, nem do esforço humano, mas de Deus, que demonstra misericórdia. Pois a Bíblia diz ao faraó: essa foi a razão para eu tê-lo levantado, para demonstrar meu poder em você e para que meu nome fosse proclamado em toda a terra. Desse modo, portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer endurecer. Amados, aqui tem citações de Êxodo, de novo, né? Eu vou trazer aqui duas citações para vocês. Uma está lá em Êxodo 33, 19. 33, 19. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Paulo está falando para o povo judeu que conhece as Escrituras, o que é que Deus falou ali, né, naquele momento do Êxodo. Ele disse: eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí, mais para frente, agora, nesse trecho que nós lemos, né, de Romanos 9, ele cita também Êxodo 9, 16. Êxodo 9, 16 diz assim: mas eu o mantive de pé exatamente com esse propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer o meu nome, que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Aqui, gente, ele está se referindo ao coração de Faraó. Lembra da história do Faraó? As pessoas dizem assim: mas não é justo, porque Deus endureceu o coração de Faraó. O coração de Faraó já era endurecido. Já é endurecido. E Deus já declarou várias vezes: cuidado, cuidado se você acha que o seu coração endurecido, Deus um dia vai ter que perdoar, porque não somos perfeitos, calma lá, porque às vezes Deus pode dizer assim: você tem um coração endurecido, eu vou usar o seu coração endurecido. Eu vou usar. E aí o que aconteceu? Faraó não deixou o povo sair, não deixou o povo sair uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes, nós sabemos. Porque na 10ª vez, ele deixou o povo ir e fez o quê? Foi atrás deles. Depois de Deus já ter mandado o anjo de morte para acabar com todos os primogênitos da nação do Egito. Minha gente, o coração endurecido, ele é aquela coisa que não permite. Lembra daquele pecado que é imperdoável? É o coração endurecido. É o coração que ouve, 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 mas despreza a palavra de Deus. Cuidado, se você não ceder uma hora, você não cedeu uma hora. E Deus, ele pode usar o seu coração mole e ele pode usar o seu coração duro também, porque o que ele quer fazer, ele vai fazer. E ele queria que as nações que estavam na Terra Prometida ouvissem a respeito do poder do Deus de Jacó, do Deus de Israel, e ele fez isso, né? Então, ele diz assim, essa foi a razão para eu tê-lo levantado, para demonstrar o meu poder em você, o rei do Egito, né, o faraó, e para que meu nome fosse proclamado em toda a terra. Agora, antes daqueles homens, né, despreparados para a guerra, eles não eram treinados, eles eram desarmados, não tinham armas, né, eram só peregrinos ali a caminho da Terra Prometida. Antes de eles chegarem, a turma dizia: ouviu falar o que aconteceu lá no Egito? É melhor a gente temer esse povo, né? Enfim, não vamos nos desviar, vamos continuar por aqui, continuando agora, versículos 19 a 21. Mas vocês me dirão: por que então ele ainda responsabiliza as pessoas? Quem pode opor-se aos seus propósitos? Você, um mero ser humano, atreve-se a questionar Deus? Certamente o barro não dirá ao olheiro: por que você me fez assim?
O oleiro não tem autoridade sobre o barro, de maneira a poder fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra. Gente, esse trecho, ele é muito interessante, porque Deus faz uma analogia, né? Ele é o Criador e nós somos a criação. E a figura aqui do oleiro e da criação, que é o vaso, né? Feito de barro pelas mãos do oleiro. Aí ele diz assim, o barro vai se virar para ele dizer, não gostei não, quero que você me faça outro tipo de vaso. Como assim? Como assim o barro vai querer dizer assim, gostei dessa forma não, quero ficar mais bonita, eu quero a cintura mais fina, eu quero a cintura mais fina. Não pode, né? Eu estava ouvindo uma pregação acerca disso, do Hernandes Dias Lopes, ele dizendo assim, olha, tem vaso que você bota na sala, bonito, né? Para as visitas verem, e tem vaso que fica lá atrás, escondido, vaso sanitário. Agora, vá viver sem um vaso sanitário? Vá? Toda casa tem um vaso sanitário. Não tem necessariamente um jarro bonito na sala, mas tem um vaso sanitário. Embora que em algumas situações não há, né? Nem isso, porque os governos não dão esgoto para as pessoas. Mas, enfim, é uma coisa, o ponto aqui é que é uma coisa preciosa, né? Um vaso que é para desonra, ele também tem o seu valor, ele também tem a sua importância. Então, a gente não pode estar escolhendo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, porque o Criador, ele tem todo o poder. E, gente, essa analogia, ela vai muito longe com a história de Israel, impressionante. Por quê? Eu não sei muita coisa, quase nada, na verdade, a respeito desse processo, né, de criação do barro. Mas o que eu sei é que há antes um processo de modelagem, e aí depois da modelagem, o que acontece é que aquele barro, uma vez completo, todo na forma perfeita, ele vai ao forno para cozer e manter aquela forma. O problema é que se na hora da modelagem o barro ele não assumiu a forma idealizada, desejada pelo oleiro, ele tem a alternativa de não colocar aquele molde, né, no forno, mas de quebrar aquilo que foi feito e fazer de novo. Uau! Uau! O oleiro, ele pode quebrar aquele vaso que não estava na forma que ele queria e refazer. E Deus não faz isso com a gente, minha gente. Ele quebra a nossa vida, né? Ele acaba com o velho homem, ele mata o velho homem e ele molda de novo o nosso caráter. Amém. Eu podia passar tempos aqui, mas estou vendo que o relógio passando. Vamos continuar agora no versículo 22. Meu Deus. Gente, eu tenho várias citações aqui que eu leria para vocês. Se você quiser anotar aí, anota. Rapidinho. Isaías 29:16. Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro, ele não sabe? Esse foi o versículo 29:16 de Isaías. Agora, 45:9 de Isaías. 45:9 diz assim: ai daquele que contende com o Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? Ainda Isaías, terceiro e último versículo de Isaías, 64:8. Contudo, o Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. E, além disso, que eu não vou ler aqui, porque já é um trecho maior, e muita gente já conhece a história, né, de Jeremias 18, ali de 2 a 6, né, que
a ordem, né, de Deus para o profeta Jeremias: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. E aí ele fala do barro, etc, etc. Vão lá, minha gente, porque é um estudo à parte essa história, né? Se você não pegou, vamos pegar de novo Jeremias 18, de 2 a 6, a história da visita à casa do oleiro, tá? Agora, continuando, versículos 22 a 24. Cadê nós? Suponha que Deus quisesse demonstrar sua ira e fazer conhecido o seu poder, e para isso tolerasse com muita paciência os vasos criados para destruição, de modo a tornar conhecidas, ao mesmo tempo, as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, aqueles a quem preparou de forma antecipada para a glória. Nós, inclusive, a quem ele chamou, não apenas dentre os judeus, como também dentre os gentios. E aqui a gente tem alguma coisa muito importante. O que tem aqui de importante, né? Deus, depois que os hebreus saíram ali, né, do Egito, ele tinha feito com que o mundo inteiro conhecesse aquelas proezas, né? Mas Deus também escolheu honrar vasos e dar honra aos gentios que não fazem parte de toda essa história. Vocês lembram que desde o início Paulo vem ressaltando toda a honra, toda escolha mesmo, né? Tratamento preferencial, VIP, né? Que Deus tinha dado ao povo hebreu, toda aquela história dos patriarcas, da lei, da aliança, da glória revelada, de tudo. Aí ele disse, mas Deus, que é soberano, ele escolheu trazer honra para vasos, e esses vasos, de novo, tanto dentre o povo escolhido, né, como também dentre os gentios. E a justificativa disso, lembra, está nos capítulos anteriores. A gente não pode chegar aqui e começar a argumentar de novo, né, a respeito disso. Então, é muito importante que a gente entenda, né, que Deus tem essa soberania. E agora nós vamos para o versículo 25 a 29. Esses versículos 25 a 29, gente, eles são citação direta da Bíblia. Citação direta da Bíblia. Vejam lá, vou ler aqui com vocês, versículos 25 a 29 de Romanos 9. É isso o que ele diz em Oséias, ele ainda dá a citação, né? E se você quiser anotar aí, Oséias 2, 23. Depois tem outros. Chamarei a não meu povo de meu povo, e a não amada chamarei a amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Essas duas citações, a primeira foi Oséias 2, 23, a segunda, no versículo 26, é Oséias 1, 10. Isso aqui, Oséias, lembra? Esse é aquele... Nossa! Esse é um profeta, Deus me perdoe, mas quando eu li isso, eu não queria ser esse profeta de jeito nenhum, porque Deus faz esse profeta casar com uma prostituta, e ele gera filhos, e ela o trai. Por quê? Porque na vida dele, Deus está representando, é uma coisa como se fosse uma peça teatral, né? Onde as coisas têm um significado, e a vida dele é a peça, e ele sofre coisas, né? Como sendo ele o Deus, né? Que casa com essa mulher, ele ama, né? E casa com essa mulher, mas ela o trai, né? Ela não tem valor nenhum, e ainda por cima o trai, que somos nós, né? Não vou entrar aqui em Oséias, não estamos tratando de Oséias, mas leiam o livro de Oséias para entender melhor esse trecho daqui.
Continuando no versículo 27, Isaías exclama com relação a Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, lembra? Isso aqui é Gênesis 22, 17, porque Deus disse isso sim. O número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, somente um remanescente será salvo. Isso está declarado textualmente em Isaías 10, 22, tá? Então, Isaías 10, 22, ele fala essa afirmação completa, que se refere a Gênesis 22, 17. Então, Deus disse, sim, que a descendência de Israel, né, dos filhos de Israel, seria uma areia do mar. Mas ele falou que só um remanescente seria salvo. É bíblico, minha gente. Paulo está dizendo aos judeus, minha gente, leiam a palavra, porque Deus já disse desde o começo. A gente é que tem desde o começo essa preferência. Eu gosto desse versículo aqui, mas não gosto muito daquele ali, então eu vou fazer de conta que eu nem li. Não é que nem que eu lembre, faz de conta que não está nem lá, entendeu? E aí complica bastante, porque Deus ele é muito claro conosco, e a gente tem que entender o que ele diz, porque às vezes hoje, na atualidade, ele diz assim, só me ame, só me escolha, só me obedeça. Às vezes a gente diz, eu não entendo, ou então não concordo, o que é um absurdo, eu não concordo, esse negócio, tudo que a gente está lendo aqui, a pessoa assim, não concordo. Meu Deus, misericórdia. Vamos para a frente. Versículo 28. Pois o Senhor trará juízo sobre a terra, perfeito e conclusivo. Isso também é citação de Isaías 28, 22, tá? Anota aí para conferir depois. Isaías 28, 22. E no versículo 29, agora de Romanos 9, né? Como Isaías nos disse em uma passagem anterior, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, teríamos nos tornado como Sodoma e sido feitos como Gomorra. Isaías 1:9. Isso aqui está em Isaías 1:9. Minha gente, há muita coisa para a gente compreender disso aqui, né? Paulo, ele está se referindo aquele episódio, né, de Sodoma e Gomorra, que Deus veio e simplesmente aniquilou, queimou as duas cidades, queimou, destruiu as duas cidades. E aí, a revelação aqui, de novo, alguém pode dizer assim, mas queimou aqueles dois. Lembra daquelas orações, né, do profeta, Senhor, tu vai queimar a cidade, e se tiver 50 justos lá, Deus diz assim, se tiver 50 justos, eu pouco. Se tiver 50 justos, eles passam ali. Não. E se tiver 40? Pense no homem existente. E se tiver 30? Deus diz, não, se tiver 30, eu não vou destruir. Menino, não tinha 30. Olha, eu vou dizer uma coisa. A gente abusa da misericórdia de Deus. A gente abusa da misericórdia de Deus. Cuidado para ver até onde você está testando o limite de Deus. Porque há um limite, é claro. É claro que é um limite, né? Então, a gente precisa entender que para nós não só é bom e lógico a gente realmente aceitar a palavra de Deus e obedecer e se alinhar, mas é proveitoso, é para a gente viver a vida plena, é para ser muito melhor do que é hoje. E a nossa mente não consegue alcançar isso, a gente precisa entender isso, que a gente não consegue alcançar a bondade, a longanimidade, meu Deus, o poder de Deus para nos salvar, mesmo sendo pecadores, mesmo tendo essa natureza nossa. Porque está claro aqui, esse versículo 29, ele é muito revelador para mim e para você. Eu vou ler de novo. Como Isaías nos disse em uma passagem anterior, isso é comigo e com você agora. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendentes, e aqui
Paulo usa descendentes, quando lá no original tem remanescentes, tá, gente? Ele usa isso aqui para falar dos descendentes, porque ele está trazendo a coisa do Antigo Testamento, de Isaías, para esse momento que ele está vivendo com os judeus agora, e falando de descendentes, tá? Teríamos nos tornado como Sodoma e sido feitos como Gomorra. E agora, Paulo tinha trazido aquilo de Isaías para o contexto dele, né, ali no momento de Romanos, né, no momento do Novo Testamento, da igreja primitiva, e eu estou sugerindo que você, na sua meditação, traga essa palavra de Isaías e de Paulo para hoje, para a sua vida hoje, porque se Deus não tivesse deixado um remanescente, a gente estava tudo queimado, feito Sodoma e Gomorra. Então, vamos tentar sair de Sodoma e Gomorra antes que a gente seja consumido, né? Mas lembra, para ser consumido é que você se deixou levar por isso por muito tempo. Você estava valendo muito tempo aí. Vamos seguir adiante, partindo já para a coisa final, né? Versículos 30 a 33. Esses versículos 30 a 33, ele fala, eu não sei se a gente vai conseguir capturar numa primeira leitura, mas eu estou já colocando para vocês, antecipando, né? Ele fala de Israel, das nações e fala do Messias, tá? Associando tudo aqui. E aí vem na forma de mais um questionamento de Paulo, aquela forma, né, de oratória dele, de se colocar. Agora ele faz uma pergunta para questionar diante desse cenário aqui, porque você acaba de ter visto, não sei se você prestou atenção, que antes alguém disse assim, isso foi o quê? Versículo 19, dá uma olhada de novo no versículo 19. Ele está dizendo assim, que é aquela articulação, né, da outra pessoa, que diz assim, mas vocês me dirão, por que então ele, que Deus, né, ainda responsabiliza as pessoas? Quem pode opor-se aos seus propósitos? Então, está dizendo assim, se Deus é o manda-chuva, se nós somos marionetes, então a gente não pode se opor a ele, né? Quem que pode dizer não? Quem que pode dizer não? Aí foi quando apareceu aquela história do vaso de barro e do oleiro, né? E aqui agora, Paulo volta ao mesmo recurso. Ora, o que diremos, pois? Que as nações, agora o contraste, as nações que não aspiravam a se tornar membros da aliança alcançaram esse pertencimento, mas um pertencimento à aliança baseado na fé. Israel, por sua vez, embora ansiando pela lei que definia a aliança, não alcançou. Por que não? Porque eles não a buscaram na base da fé, porém como se fosse na base das obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Gente, aqui tem um princípio. É o que eu falei, esse capítulo, ele tem muita controvérsia atrás dele, mas não deixe a nuvem de questionamentos teológicos encobrir a verdade absoluta que está escrita aqui. Se você crê nessa palavra como a palavra de Deus, o que Deus está dizendo aqui claramente é assim, olha, os os gentios estavam por aí querendo nada. Aquele caba que jogava a noite toda e gastava o dinheiro de alimentar a família, aquele outro que bebia que só e a família tinha que vir buscar na calçada no outro dia de manhã, aquele outro que matou um inocente que não tinha nada a ver com nada, ou que estava drogado e aliciou um bando de jovens e pá. Essas criaturas que não estavam querendo nada com a vida ganharam a salvação, e nós, bem comportados na igreja, indo ao culto todo domingo, fazendo parte de uma congregação, eu disse sim, eu sou membro, eu me esforço, eu ando com a minha família, eu tenho ministério, eu sirvo na igreja, e eu não vou ser salvo?
Aí, o que é que Deus está dizendo aqui? Se você acha que é por obras, então você não entendeu nada. Tem que ser pela graça. É pela graça de Deus. Então, ele diz aqui, o porquê, né? Versículo 32. Marca aí esse versículo 32, minha gente. Por que não? Resposta. Porque eles não a buscaram, a salvação, né? Na base da fé, porém, como se fosse na base das obras, do comportamento. Então, a nossa situação hoje é muito clara também. A gente é salvo pela fé, não é pelo que a gente pratica exteriormente, mas o que está no nosso coração. E a gente se liga. E agora vem uma parte que aqueles judeus não compreendiam. Na verdade, eu não compreendia também quando eu li essa palavra sem uma análise, né? Sem a ajuda de uma hermenêutica adequada, né? Mas agora sim, versículos finais, né? Aliás, versículo final, 33, eu botei no plural, porque na verdade são duas citações de Isaías, tá? Vamos lá. Como diz a Bíblia? Vejam, estou colocando em Sião uma pedra que fará as pessoas tropeçarem. Uma pedra que fará com que as pessoas caiam. E aquele que crer nele jamais será envergonhado. E aí eu ficava assim, entendi nada, né? Deus diz que está colocando uma pedra que vai fazer as pessoas tropeçarem. Esse não é o Deus que eu conheço. Como é que Deus vai fazer com que as pessoas tropecem numa pedra? Sabe quem é essa pedra, né? A pedra fundamental, né? A pedra é Jesus. As duas citações, né, que acontecem aqui em sequência são Isaías 8:14. Anota aí, eu vou ler para você. Isaías 8:14 diz assim: para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz sair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Está falando de Jesus. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas estavam lendo as escrituras e interpretando como queriam. Elas não estavam indo atrás de Deus dizendo assim, olha, se você tiver o coração duro, eu posso endurecer ele mais e usar tranquilamente, problema nenhum. Você vai ficar do jeito que você quer. Não fui eu que escolhi que você tenha um coração duro. Essa é uma observação crucial aqui. Não foi Deus escolheu colocar um coração duro, não. Se você for olhar as promessas de Deus, se você for olhar os profetas, você vai ver que ele diz assim, colocarei em você coração de carne, tirarei o seu coração de pedra, colocarei um coração de carne, farei com que você obedeça aos meus mandamentos. Isso é o nosso Deus. Mas você tem a escolha de permanecer com o coração duro, e aí, se você fizer isso, o Messias que eu estou mandando, que eu estou enviando, ele vai servir de pedra de tropeço para você, porque você não tem mais desculpa. Apesar de não ter conseguido fazer tudo que está na lei, eu lhe dei outra oportunidade ainda, mas nessa oportunidade, que é o Messias, você vai tropeçar. E aí, a segunda citação, logo a seguir, outra citação de Isaías, Isaías 28:16, diz assim, 28:16, por isso, diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. E isso está sendo citado aqui nessa parte final do versículo 33, né? Uma pedra que fará as pessoas, com que as pessoas caiam. E aquele que quer crer nele jamais será envergonhado. Ou seja, o efeito
do Messias, da pedra angular, que para uns é de tropeço, para outros é de salvação pela fé, pela fé. Amém? Então, amados, isso aqui é muito importante que você compreenda isso tudo. Na verdade, na minha leitura aqui, isso já emenda com o capítulo 10, na interpretação, porque, com base nessas coisas que foram ditas, ao início da meditação do capítulo 10, mas eu quero deixar organizadinho com relação aos estudos de vocês, então eu vou deixar parar, né, aqui no final do capítulo 9, tá? Mas lembra que a gente precisa assimilar bem isso, porque isso aqui já é o mote para o capítulo 10, que nós veremos na próxima semana, amém? Então, assim, eu gostaria de orar agora. Como eu falei para vocês no início, né, nós estamos gravando esse estudo de Romanos 9 offline, porque não podemos fazer a reunião online por motivos técnicos. Eu gostaria de orar agora para que o Senhor esteja verdadeiramente iluminando o seu entendimento, né? Eu fiz questão de não trazer para esse estudo as divergências, né, que estão sendo colocadas por aí, porque eu acho que a gente precisa focar na palavra e não na opinião de pessoas. E eu achei esse estudo, aqui o que eu fiz com base, sim, no N.T. Wright, né, mas também com estudos do pastor Hernandes Dias Lopes, com estudos do pastor Augustus Nicodemos. Então, é importante, eu tenho vários comentários bíblicos, né, de teólogos conhecidos, há muitos teólogos também, né, que são contrários a essa interpretação, mas eu acho que, para mim, Kátia, pessoalmente, é fácil de descartá-los, porque eles acham que Deus é injusto. Pronto, para mim, parou. Não precisa pensar mais, não precisa me dar uma argumentação, porque para mim já deu, né? Só a sua conclusão já me diz assim, a sua argumentação, não importa qual, está errada, né? Está errada. Então, você disser assim, eu posso provar para você que 2 mais 2 é 5. Eu não preciso desse tempo, vou tomar sorvete, porque você não vai provar para mim que 2 mais 2 é 5. Porque você vai ter que inventar alguma coisa diferente aí, e é falso, né? Não bate com o resto, na verdade, para poder fazer com que isso aí vá por aí. Então, nem gasto meu tempo. Mas, enfim, só para vocês saberem que existem, né? Porque alguém pode trazer, levantar, porque não falou nada sobre isso. Sim, não falei nada sobre isso, porque eu creio que a verdade é absoluta, né, de Deus, ela fala mesmo aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada, 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 porque você fala as coisas, e você fala no detalhe, e você repete as coisas, e você registra na tua palavra, você sopra aos homens que estão com ouvidos abertos e disponíveis para que eles registrem na palavra, que nós possamos ter acesso hoje ao que Isaías pensou, ao que Oséias pensou, ao que Jeremias pensou. Nós temos acesso a isso hoje diretamente. Tu podes falar conosco através daqueles homens que viveram no passado, porque eles tinham ouvidos atentos a ti. Nós também, Senhor, temos ouvidos atentos a ti. Que tu possas falar ao nosso coração, Senhor, incrustar essas verdades em nós, Senhor, e sobretudo, Senhor, nos alertar para que nós não morramos, né? Não pereçamos, não sejamos fulminados como aquele povo de Sodoma e Gomorra, mas que nós possamos fazer parte do remanescente, Senhor, aquele que persevera, que permanece em Ti, Senhor. Nós queremos isso verdadeiramente, Pai. Tu possas nos ajudar, Espírito Santo de Deus, vem nos ajudar a nos apegarmos à palavra de Deus, a estarmos ligados nela, com conhecimento da verdade, com entendimento da palavra e, principalmente, Senhor, com a prática disso na nossa vida. Faz isso, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos aqui encerrando, né, por hoje. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos de volta.